sociedades secretas. Chegamos agora então a Melquisedeque com o dízimo de Abraão, que foi dízimo de sangue, dízimo de despojos. Em seguida, a outra menção que tem de dízimo na palavra é quando Jacó diz que de tudo darei o dízimo. Nós chegaremos lá. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. Take. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Drink, for this is my blood of the covenant which is shed for you and for many for the remission of sins. Após Abraão dar os dízimos de sangue, dos despojos da guerra, uma única vez, e não foi em dinheiro, a Melquisedeque, agora a Bíblia menciona dízimo quando fala em Jacó. Jacó contendeu contra o anjo e a partir dali ele edificou um altar chamado Betel e disse, de tudo darei o meu dízimo. Não fala para quem nem quando. E a Bíblia não relata mais em momento nenhum que o próprio Jacó tenha dado dízimo. Mas o que ele falou se cumpriu em Israel, porque a nação de Israel depois deu dízimo. E é nisso que nós vamos nos focar agora. Você está entendendo? Jacó falou de tudo darei o dízimo, mas Jacó nunca deu dízimo nenhum a ninguém, até porque ele não sabia nem de que ele estava falando. Mas foi coisa de Deus, foi uma revelação divina. Agora Jacó tem 12 filhos. Os 12 filhos se transformam em 12 tribos. Essas 12 tribos são chamadas de Israel. Essas 12 tribos de Israel vão agora conquistar a terra prometida. Passa pelo momento lá do Egito e chegam agora, após a saída do Egito através de Moisés, chegam agora no deserto e vão atravessar o Jordão para conquistar Canaã, a terra prometida que emana leite e mel. Aí o Senhor Deus manda as leis de Moisés. E nessas leis de Moisés tem também a questão do dízimo. E por que é instituído o dízimo? Primeiro, o dízimo significa, nesse caso, a 10ª parte, mas a palavra é mais antiga. E antigamente significava dizimar, matar. Até hoje ainda tem também esse significado. Nós ouvimos muito falar em dizimar. Por exemplo, os senhores do mundo pretendem dizimar mais de 90% da população. Você está entendendo? Mas por que foi instituído o dízimo por Moisés? As 12 tribos conseguiram suas heranças, terra, gado, plantações, menos uma. Então não foram 12, foram 11. As 10 tribos de Israel, mais a meia tribo de Manassés, mais a tribo de Levi. A tribo de Levi era a encarregada de cuidar do tabernáculo. O tabernáculo era a casa, a habitação de Deus na época. E esse tabernáculo, como eles viviam andando pelo deserto, esse tabernáculo era transportado de local para local. Até que chegou a Jerusalém, muito mais à frente. Então, no momento em que esse tabernáculo estava sendo transportado, havia necessidade de um povo para poder cuidar disso, para limpar as peças do tabernáculo, para montar, desmontar, para fazer tudo isso. E também para oferecer sacrifícios a Deus, porque Deus nessa época requeria sacrifício. Ele só parou de requerer sacrifício porque Jesus foi o sacrifício definitivo. O Senhor Jesus foi o sacrifício definitivo para Deus.
mas antes ele requeria sacrifício. E ele colocava uma pessoa entre ele e o ser humano. Era o sacerdote. O sacerdote oferecia sacrifício pelas pessoas. E esse sacerdote precisava viver, precisava se alimentar. Ele e a família dele. Então o Senhor instituiu o dízimo, ou seja, tudo aquilo que Israel plantar, tudo aquilo que as 11 tribos tiverem plantado e cuidado de animais e tudo, tem que pegar 10% de ano em ano, em alguns casos, e de 3 em 3 anos, de acordo com a safra, em outros casos, e entregar aos levitas, a tribo de Levi, para que a tribo de Levi possa existir dentro de Israel, porquanto não obtiveram herança. Assim está escrito. Era justo esse dízimo. Diga-se de passagem, era muito necessário que as pessoas que produzem dêem uma pequena parte para quem não pode produzir, a tribo de Levi. Assim sendo, meu amado, olha como Deus é inteligente, né? Se você pegar 10% de 10 pessoas, que eram 10 tribos mais meia tribo de Manassés, você tem 100% de um total. Então cada um tirava 10% das 10 tribos e juntavam 100% de um todo. Então todos tinham a mesma quantidade, não levando em conta a meia tribo de Manassés, que são 12 tribos, 10 mais meia tribo e mais a Levi, a tribo de Levi. Aí, os levitas eram encarregados do templo, do sacerdócio e do sumo sacerdócio, porque acima dos sacerdotes tinha um regulador dos sacerdotes, que era o sumo sacerdote. Eram todos da tribo de Levi. Eles tinham direito ao dízimo. E a Bíblia narra, quando diz sobre a lei do dízimo, de que somente, apenas, e ninguém mais, apenas os levitas tinham direito de receber os dízimos, embora todo Israel nascesse da coxa de Jacó. Mas só os levitas tinham direito de recolher o dízimo. Esse dízimo nunca foi dinheiro, nunca. Ele sempre foi cereais, sempre foi um gado, um boi, um cabrito, uma ovelha, o que fosse. Sempre foi bens de consumo e não dinheiro. Nunca foi dinheiro na Bíblia. Aí, meu amado, resumindo, o que acontece? Passa-se o tempo e o sacerdócio levítico continua atuando, recebendo as suas comidas, recebendo o seu gado, recebendo a sua parte na herança, que era dada pelas outras tribos de Israel. E nós chegamos então ao período em que a igreja protestante chega ao Brasil e, para fundamentar a questão financeira aqui dessas denominações, eles implementam essa farsa do dízimo, que na verdade é uma farsa. Diz que o dízimo é dinheiro, mas eles não têm na Bíblia, hora nenhuma, como provar que o dízimo é dinheiro, porque a palavra de Deus não diz que dízimo é dinheiro. E outra coisa importante, para a gente começar a fechar. O dízimo era exclusivamente uma coisa de Israel. Nós não somos israelitas, nós somos brasileiros. O dízimo era um elemento da lei de Moisés. Essa lei, a palavra diz que foi abolida em Cristo Jesus. Então não tem mais essa lei. Então nós temos vários motivos para nós não participarmos do dízimo. O motivo principal é que você está conhecendo a verdade. E a verdade te liberta. A verdade é que a religião protestante, ela foi criada pelas seitas secretas, pelas sociedades secretas, e aqui no Brasil eles tiveram que institucionalizar essa farsa do dízimo para poder alcançar o objetivo deles, que não é salvar almas, é arrecadar para as sociedades secretas. E o dízimo, que nunca foi dinheiro, sempre foi cereais, ele morreu juntamente com a lei de Moisés, que o Senhor Jesus aboliu na cruz do Calvário. Inclusive, a palavra de Deus nos adverte. Ela fala que se nós obedecermos um preceito da lei e não obedecermos outro, ou seja, se obedecermos 99% dos preceitos da lei de Moisés e deixar um de fora, essa pessoa está debaixo de maldição. Então, muito cuidado, porque se você pratica o dízimo, que é um elemento da lei de Moisés, e não pratica os demais, então, com certeza, segundo a palavra de Deus, está debaixo de maldição. E quando você conversar com o seu líder, ele vai te dizer assim, olha, mas Jesus, ele falou para dar o dízimo. Então, meu amado,
O que ele vai tentar te induzir ao erro é dizer que Jesus está dizendo para você. Mas Jesus não disse isso para você. Ele disse para os escribas e fariseus. Por que Jesus disse isso para escribas e fariseus? Por dois motivos. Primeiro, Jesus fala para eles essa questão porque eles são judeus. Então, tinha que dar o dízimo. E porque aquela época que Jesus andou no mundo era a dispensação da lei. Não era a dispensação da graça. A graça começou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele falou assim, ó, está consumado. Naquele momento, ele consumou o novo pacto. Ele adentrou ao pacto da salvação em Cristo, o pacto da graça, a nova aliança, essa aliança que nós estamos nela, a aliança de Jesus e não a aliança de Moisés, não a aliança de Abraão, não a aliança de Adão, não a aliança de Noé. Foram tantas alianças antes e nenhuma deu certo, porque o homem é errado. Então a última aliança, a aliança com Jesus é que deu certo, porque Jesus é Deus. E é essa aliança que nós estamos. Então, aqueles dois homens, os fariseus, os escribas que Jesus falou, você dá o dízimo do hortelã, do cominho, mas você omite o que há de mais importante, a justiça. Naqueles dois homens, eles estavam obrigados a dar o dízimo. Era uma obrigação deles porque eram judeus e porque estavam ainda no tempo da lei. Outra questão interessante, e essa aqui é bom ressaltar, é que o dízimo era dado, somente Levi tinha direito de tomar os dízimos de Israel, como eu já disse. Mas o dízimo não era só para a tribo de Levi. A tribo de Levi recebia e também os órfãos, as viúvas e o necessitado, o viajante ou estrangeiro, também recebiam os dízimos. Porque quando a viúva, o marido dela morria e ela ficava viúva, ela não tinha um meio de sustento. Ela não tinha como sobreviver, tanto que Ruth colhia as espigas de Boaz, que caíam pelo caminho, porque ela era viúva e não tinha como sobreviver. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, porque a pessoa ficava desamparada, sendo órfão, sendo viúvo, sendo um estrangeiro, esse também tinha direito do dízimo de Israel. Eram os levitas e essa classe de pessoas, órfãos, viúvas e necessitados. Das coisas do dízimo, a única que Jesus preservou para o dia de hoje é a questão da caridade, é ajudar o próximo, porque está escrito assim, ó, a religião pura e imaculada diante do Pai que está no céu é atender ao órfão e à viúva nas suas aflições e abster-se das coisas do mundo, das coisas do mal. Então, até hoje nós devemos, sim, atender o órfão, a viúva e o viajante. Não é fazer com que o pastor tenha essa responsabilidade, o líder, dando para ele dar. Não, é você. Isso é pessoal. É de cada um. É nós mesmos fazermos isso. Essa é uma prática que devemos ter. Agora, meu amado, quanto à oferta, quanto a ofertar, é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco. O dízimo, você já sabe. O dízimo não é para esse tempo, nunca foi para nós brasileiros, e o pastor também não pode colher dízimo porque ele não é levita. E a palavra diz que só levita tem direito, na dispensação da lei, que já passou, já foi abolida, de colher o dízimo da casa de Israel. Se o líder religioso não é da tribo de Levi, e se não vive no período da lei, como é que vai colher o dízimo? Ele pode recolher de acordo com a religião. De acordo com o protestantismo, mas não de acordo com a Bíblia, não de acordo com a palavra, não de acordo com Jesus. E quanto à oferta? Nós vamos continuar.